told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Gente, boa tarde. Eu tô com essa cara de sono porque eu acabei de acordar mesmo. E agora são 2 horas da tarde. Vou almoçar. Na verdade, eu nem vou almoçar agora porque eu não sinto fome logo que eu acabo de acordar. Mas vou tomar uma água, esperar eu ficar com fome. E, meu Deus do céu, Shuri! Shuri! O que eu faço com você, minha filha? Me ame, me alimente. O que você quer? Né, não vem defender sua irmã, não. Aí, ó, tu me mordeu, sua puta. Gostosa. Consegue ali produzir. E não tem regra pra thumbnail. Porque senão a gente vai ter que usar dá pra usar pra fazer um detalhe brilhante, né? E aqui são... Terminei de editar o vídeo. Na verdade, assim, terminar, eu não terminei, né? Eu terminei de fazer os cortes e colocar legendas e tudo mais. Mas agora eu preciso reassistir ele todo de novo pra revisar e fazer a prévia, né? Que é esse comecinho do vídeo que fica aparecendo as coisas que eu vou fazer no vídeo, né? Enfim. É isso, mas finalizei. Agora são 4 horas. Esse vídeo é um vídeo que eu tô passeando bastante por São Paulo com a minha irmã. E eu sinto que esses vídeos que eu tô, tipo, na rua, eu sinto menos necessidade de ficar picotando eles, sabe? E outra coisa que eu tô tentando melhorar muito é não ficar picotando quando eu tô falando. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, na verdade. Mas eu gosto mais quando a fala da pessoa tá mais fluida, sabe? Você vê que a pessoa, ela tá conversando com você. Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu tô conversando com uma amiga minha. Então, tipo, essa amiga minha, ela vai ver as minhas pausas, ela vai ver eu pensando no que eu tenho que falar, ou ela vai ver eu esquecendo o que eu tô falando, entendeu? Então, tipo assim, eu gosto mais quando o criador de conteúdo deixa mais fluido, mais natural, como se literalmente, tipo, eu estivesse conversando com uma amiga, sabe? Então, é isso que eu tô tentando fazer. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu confesso, porque eu me embanando muito, né? Eu já comentei que o meu cérebro, ele pensa mais rápido do que a minha boca é capaz de falar. Então, volta e meia, eu dou uns trupico. Aí, às vezes, eu trupico demais. Eu sinto a necessidade de dar uma cortada, porque é tanto trupico que as pessoas vão começar a achar que eu não sei falar. Mas eu tô tentando deixar assim. Então, às vezes, vocês vão perceber que tem um longo momento que eu tô falando. Tipo agora. Já faz quase 2 minutos que eu tô falando. E que eu não tô cortando, sabe? Tipo, eu vou cortar só o comecinho, obviamente, de eu ligando a câmera. E o finalzinho de eu desligando a câmera, porque isso eu acho totalmente desnecessário. E, enfim, acaba deixando o vídeo mais lento, digamos assim. Então, é isso. Então, como eu tô melhorando essas questões na gravação, eu acho que a minha edição tá demorando menos agora. Porque eu tô deixando mais fluido, sabe? Tipo, esse take eu não vou precisar ficar picotando ele. Ele vai ir assim mesmo, sabe? Então, é isso. Gente, bom dia. Agora são 8 horas da manhã. Filha, não come o fone da mãe. Ô, Shuri. Você vai querer beber ou sushi? Votando no M Countdown. Vai fazer um normal? Eu vou roubar o frango de vocês, tá? Porque eu esqueci de pegar pra mim. Ah, problema seu. Vida de sete. Exato. Ah, não. Cadê o gato? Pede.
Ali, ó, a bandida. Ela tá guardando o franguinho no saquinho que veio os talheres. Por quê? Porque ela não quer pagar a embalagem que eles dão pra levar, né? Só que a gente é pobre. Ou a embalagem é R$3, R$2 eu compro um chocolate. Então, assim, esse aqui é o jeito pobre de ser. Ela vai colocar ali na bolsinha dela, que tá bem ali, ó. Como se nada tivesse acontecido. A Rafaela tá morrendo de vergonha. Mas ela vai comer o franguinho depois. Mas você guarda e não fica mostrando pra todo mundo, né? Levantando. Tá assim, ó. Misericórdia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando dia 22 de maio, quinta-feira, e agora são 11h12 da manhã. Eu estou numa ressaca literária há um mês, faz um mês que eu não leio nada, e eu tenho uma meta de leituras esse ano, então já estou começando a me sentir uma grande fraude, uma grande lixosa, porque eu não estou conseguindo seguir com a minha meta de livros. Essa basicamente... Tá de palhaçada com a minha cara. Enfim, decidi continuar esse vlog, né? Porque eu comecei ele no domingo, no Sucuyá, mas depois também não gravei mais nada. Hoje a gente vai no cinema, eu e a Sofia, a gente vai ver Lilo e Stitch, que é o lançamento, né? Do live action de Lilo e Stitch. Não, Lilo, de novo não. Lilo, vou ter que falar com a Nani sobre isso. Gente, dia seguinte de ontem, fui no shopping e fui no cinema, né? Assisti Lilo e Stitch. E... Bom, o que eu achei, né? Eu gostei bastante do filme. Eu acho que... Eu sou uma grande fã dos live actions do Walt Disney, né? Acho que eu nem preciso dizer. Assisti praticamente todos. Filha, a mãe já vai levantar. Não adianta ficar deitando no colo, que a mãe já vai levantar. Para de mostrar o cu pra internet, coisa feia. É, porque eu gosto muito desses recontos, deles trazerem a história que a gente já gosta, mas trazer coisas que antes não tinham. E nesse filme não foi diferente. Eles trouxeram um plus, um a mais pra Nani, né? Principalmente porque existe uma teoria na animação de que a Nani largou tudo pra criar a Lilo, né? Porque ela tinha... Na animação, existe uma cena do quarto dela que mostra vários troféus de surf, várias coisas e tudo mais, vários prêmios. Então, o fandom já tinha em mente que a Nani tinha uma puta carreira em mente, né? E uma puta carreira no futuro dela, mas que ela, infelizmente, precisou largar tudo pra poder criar a Lilo, né? Que só tem 6 anos, então, obviamente, não pode se criar sozinha, visto que os pais dela tinham falecido. Então, existia essa teoria aí, bem triste, com relação a Nani, e o Walt Disney trouxe esse enredo aí pra ela, né? Coisa que não tem na animação. E eu gostei muito, até porque, enfim, né? A pobre da Nani, né, gente? Da animação, tadinha. A única coisa, assim, que me estranhou é que eu não sei se foi a dublagem da Lilo ou se é a atriz. Eu ainda estou em dúvida e provavelmente eu teria que assistir o live action novamente pra eu entender. Mas eu não sei, sabe? Tipo, existia momentos que eu precisava sentir alguma coisa e eu não sentia. Tipo, tinha vezes que parecia que ela tava falando rápido demais. Parecia que ela tava se atropelando, sabe? E aí, tipo, eu não conseguia sentir o momento porque ela tava se atropelando. Que tinha momentos que eu falava, menina, calma, eu preciso chorar aqui, eu preciso sentir, eu preciso... Entendeu? E aí ela começava a falar outra coisa já, calma, pausas são importantes. Mas essa definitivamente é a única reclamação que eu tenho. Então, assim, gostei do filme, é isso.
windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask Tá sofrido aqui. Nossa, Tem nada. não, beleza. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the Gente, comi, almocei e agora eu vou pintar. Na verdade, eu já tô pintando aqui um desenho. Peguei um desenho novo pra eu pintar. Esse caderninho aqui eu comprei na 25. E as canetas são aquelas da Shopee que eu comprei. Eu mostrei em algum vlog aqui, não lembro qual. Mas enfim. O que eu queria dizer é que essa semana, né, eu tô tentando voltar pra minha rotina. Porque eu acho que desde abril, assim, eu não tô conseguindo tancar tudo, assim, tipo, eu não tô conseguindo tancar, fazer tudo que eu preciso fazer e ainda tancar todas as coisas que têm acontecido na minha vida recentemente e ainda tancar ser feliz. E outra coisa que eu percebi também é que eu trabalhei CLT a minha vida toda, né? Minha vida toda não, desde meus 15, 16 anos, agora eu tenho 26, então já faz um tempo aí, né, que eu entrei no mercado de trabalho. E uma das coisas que eu mais odiava no CLT era a falta de flexibilidade, ou seja, eu não podia, tipo, sei lá, no meio do expediente ir tomar um café na cafeteria, sabe? Tipo, jamais. Isso nunca aconteceu, nunca existiu essa possibilidade em nenhum trabalho meu. Nunca existiu essa possibilidade, mesmo trabalhando em escritório. Só que eu percebi que nesses últimos tempos eu tô cometendo o mesmo erro, sabe? Tipo, eu não tô aproveitando a flexibilidade que eu tenho de estar trabalhando em casa. Tipo,
Eu, sei lá, ia almoçar, eu comia 10 minutos, eu enfiava a comida toda na boca e já voltava pro computador, porque, tem muita coisa pra fazer. E assim, tem muita coisa pra fazer? Que pena, a Juliana do futuro que lute, porque a Juliana do presente tá aqui pintando e relaxando, saindo um pouco da tela, sabe? E descansando um pouco a vista, a cabeça também. Mas é isso. Aí eu tô aqui com meu celular porque eu vou colocar a Alexa pra ler Amanhecer na Colheita pra mim, enquanto eu pinto. Não sei se vocês sabem, se alguém sabe, mas se você tem um e-book no Kindle, você pode baixar o aplicativo da Alexa no seu celular e pedir pra ela ler. Ela vai ler com uma voz robótica? Vai. E eu sei que tem muitas pessoas que não gostam, que preferem audiolivro mesmo, né, com um dublador e tal. Ou, enfim, um ator, uma atriz, whatever. Mas, gente, sinceramente, eu já me acostumei. Acho que já faz tanto tempo que eu faço isso, desde a época da pandemia, assim, que eu pegava alguns livros, tipo, que eu não tava engatando. Aí eu falava, vou botar a Alexa pra ler, porque não tá engatando. Quando o livro tá engatando, beleza, você lê, delícia, é uma maravilha. Mas quando não tá, gente, Aí eu fazia isso, entendeu? Aí eu acabei me acostumando. Esse livro, ele tá super engatando, mas como eu vou ficar aqui pintando, eu vou colocar ela pra ler pra mim. Que aí já junto o útil ao agradável, né? Até porque eu tô animada com a história. Tô animada, tô no capítulo 7. E assim, o Haymitch, hipócrita, né? Mas ele tá causando, né? Na capital. Ele tá causando, assim. Tem uma cena caótica que eu não vou falar porque é spoiler. Se eu decidir falar com spoiler desse livro até o final do vídeo, eu comento sobre a cena. Mas a hipocrisia vem porque quando ele fala pra Katniss, quando a Katniss pergunta como é um bom jeito de sobreviver, né? Ele fala, você tem que fazer as pessoas gostarem de você, né? E você, querida, tá ruim nisso aí. Só que, tipo assim, a última coisa que ele tá fazendo é tentando fazer as pessoas gostarem dele. Ele tá insalubre, ele tá com a macaca. Então, assim, eu quero que essa cena, principalmente, esteja no filme, porque eu já tô prevendo os fãs de Jogos Vorazes fazendo altos paralelos, assim. Haymitch pra Katniss, faça as pessoas gostarem de você. Haymitch nos seus jogos. Vai se fuder todo mundo. Ai, gente, enfim, é isso. Vou pintar e ouvir-me. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Hoje é o dia seguinte de ontem, né? Quarta-feira, dia 4 de junho. E eu acordei cedo, mas eu dormi de novo depois. Cometi esse erro, mas tudo bem. Aí eu acordei de novo, era umas 9h30. Fiz minha skincare, me arrumei, quer dizer, coloquei um blush e dei um tapa no cabelo, né? Coisa que eu não faço todo dia, mas hoje eu tava afim. Tomei meu café e fiz minha leitura. E agora eu estou no capítulo 15 do livro. E eles estão bem perto de entrar nos jogos. Então, eles acabaram de passar pela cerimônia lá, com Cisa Fligman, sabe? E, enfim, já estão passando a noite e no dia seguinte eles já vão entrar na arena. E o que eu tenho pra dizer até agora sobre esse livro? Filha da mãe. O que eu tenho pra dizer
até agora sobre esse livro, eu preciso que seja totalmente desconsiderado se caso a Suzanne Collins me justificar isso no futuro. Mas eu tô no capítulo 15, então eu vou falar as minhas percepções até o momento. A primeira percepção o livro ele tá bem parecido com o livro da Katniss. Então, a gente passa por todas as etapas que a Katniss passou nos jogos dela, só que agora com o Haymitch. Então, tem o desfile, tem a apresentação lá com Cynthia Fligman, tem os treinamentos, enfim, tem tudo isso. Existe uma similaridade entre os livros por conta disso, né? Porque é meio que o processo tá sendo o mesmo. Outra coisa que eu gostei, mas tem as minhas ressalvas, é que muitos personagens que a gente conhece aparecem. Então, a Riles aparece, o BT aparece, a Mags aparece, a F. Trinket, o Plutarch e... Enfim, acho que esses personagens são os mais importantes. O Cynthia Fligman também aparece, porque ele já é apresentador. Mas, enfim, a gente só gosta desse personagem por causa do ator, né? Não pelo personagem em si. O Distrito 12, eles não têm mentor, né? Visto que não tem nenhum vitorioso vivo pra ser mentor, né? A Lucy Gray, não se sabe o paradeiro da moça até hoje. Não sei se a Suzanne Collins vai tocar nesse assunto até o final do livro, mas, por enquanto, segue desaparecida, a mocinha, segue inexistente. As pessoas não lembram que ela ganhou, não sabem o nome dela. Pouco importa, porque, enfim, também 10º Jogos Vorazes nem era transmitido, não era obrigatório, enfim, todo um rolê. Então, ela é meio que esquecida no churrasco. E desaparecida, né, também. Enfim, não se sabe nada sobre ela. Então, não tem mentor. E aí, a Riles e a Mags são designadas para ser mentoras do Distrito 12, né? A Riles é a do Distrito 3. E a Mags é a do Distrito 4, né? Que é a voluntária lá pra Anne. A mentora do Finnick e que vai como voluntária pra Anne pro 3º Massacre Quaternário, né? E eu achei isso muito legal, primeiro porque a Riles, ela é uma personagem que a gente não tem tanto contato, assim, no Em Chamas, né? E, enfim, logo depois ela falece. E ela é meio pancadinha das ideias, né? No outro livro. Nesse livro aqui, ela não tá pancada das ideias. Então, não foi nos jogos que ela ficou pancada das ideias. Não foi, tipo, depois de passar pelos jogos, que nem a Anne, por exemplo, né? A namorada do Finnick. Então, provavelmente foi depois. Então, não sei se vai acontecer alguma coisa com essa personagem nesse livro. Talvez eles possam fazer algo pra punir o Beach, porque o Beach tá aprontando nesse livro, entendeu? Tá aprontando. E ele já tá sendo punido, só que com outra pessoa. Então, pode ser que aconteça alguma coisa com ela pra punir ele, porque ele foi o mentor dela nos jogos. Então, eles são próximos. E, enfim, vão continuar próximos, porque em Chamas a gente tem acesso a isso. E a Mags é um neném, né? Maravilhosa, perfeita, linda, incrível. E, inclusive, ficou ainda mais fofo, né? A frase que o Haymitch fala lá em Chamas, quando a Katniss fala, tipo, duvido que ele não vai proteger ela, né? Que ela tá falando do Finnick. Ele deve saber que ela não tem a menor chance. E aí o Haymitch fala, olha, só espero que se ela morrer, que seja rápido, porque ela é uma adorável dama. E, enfim, a gente imagina que ele tenha conhecido ela depois, né, e tudo mais, depois dele ser vitorioso, mas não, eles já tiveram contato muito antes dele ser vitorioso, né, porque ela foi a mentora dele, e dá pra entender porque que ele tem esse pensamento, esse sentimento por ela, porque ela é uma fofa mesmo, e é isso. Enfim, com relação aos outros personagens que aparecem, o Beach continua sendo Beach, e, enfim, continua aprontando, né, a F, ela é bem normal, assim, tipo, ela ainda não é aquela pessoa insalubre que ela é nos Jogos Vorazes da Katniss, e ela aparece pouco, porque ela só vai lá meio que pra salvar a pátria, porque o estilista deles é uma merda. Então, a F aparece pouco, mas gostei da participação, e ela teve interações com o Haymitch, eu não sei se você sabe, mas esse é um chip real do fandom, né, de Jogos Vorazes. Acho que o fandom inteiro shippa F e Haymitch. Quem mais? O Plutarch, que é o meu ponto principal aqui. Até o momento, gente, eu verdadeiramente não entendi qual é a necessidade do Plutarch nesse livro. E eu tô um pouco receosa, assim, de eu terminar o livro com esse pensamento. Eu espero mesmo que a Suzanne Collins consiga me explicar, ou consiga minimamente me fazer entender por que esse personagem tá aqui, mas eu não vejo a menor necessidade. Visto que nos Jogos Vorazes da Katniss, a gente não tem muita informação sobre o Plutarch, porque a Katniss pouco se importa com ele. Eu sinto que a Suzanne Collins trouxe esse personagem pra cá pra trazer mais informações sobre ele, e principalmente mostrar pra gente que ele já tinha esse interesse em ferrar a capital, mesmo sendo da capital, em ferrar o Snow e tudo mais, e que isso não foi assim do nada, né? O que realmente me traz uma dúvida é que quando a gente tá lá no livro da Katniss, a gente tem a equipe da Katniss formada pelo mentor, que é o Haymitch, que aqui tá sendo substituído pela Mags e pela Riles, como eu falei.
Nós temos a F. Trinket, que, enfim, faz lá a colheita e tá lá pra aconselhar. E aqui tem a Drusilla, acho que esse é o nome dela, que é uma personagem completamente aleatória, sem graça, sem sal. Uma chata. Temos a Drusilla no lugar da F. Trinket. Temos os estilistas, que são 2, né? No caso lá é a Portia, não lembro o nome dela, e o Sina. E aqui a gente tem o Magnus, eu acho, o nome do estilista. E só, essa é a equipe da Katniss. Eu não entendi aonde é que o Plutarch se encaixa. Tipo assim, ele tá sobrando na equipe, não existe... Esse emprego, ele não existe nos jogos da Katniss, então ele meio que tá sobrando na história, sabe? Mas tudo bem, pode ser que esse trampo existia e agora não existe mais, sabe? Tipo, antes tinha esse cargo do Plutarch, mas aí depois o Snow decidiu tirar. Vamos supor que seja isso. Ainda assim, eu não vejo necessidade desse personagem estar aqui, até o momento, tá? E eu, infelizmente, não vou conseguir falar sobre isso sem dar um mínimo spoiler. Mas é um spoiler muito besta, tá? Não vai atrapalhar a sua história, mas se você não quiser ouvir, eu vou deixar uma minutagem aqui embaixo, pra você pular essa parte, onde eu vou dar esse spoiler. E é isso, pula, tá? Pode pular. Pula agora. Ainda dá tempo de pular. Pulou? Enfim, o spoiler é muito mínimo. Existe um plano pra boicotar os Jogos Vorazes. E esse plano, basicamente, o cabeça do plano é o Beat. Como eu disse, ele tá aprontando, né? Já não basta ele estar sendo punido. Ele já está sendo punido nesse livro por ele ter tentado ferrar a capital em um outro momento. E aí ele tá tentando de novo agora. Enfim, perturbado da cabeça. Mas existe esse plano e... essa seria até uma explicação plausível pro Plutarch estar aqui, porque ele tá o tempo todo tentando conquistar a confiança do Haymitch. Então, poderia existir essa explicação de tipo, o Plutarch ele tá aqui pra ganhar a confiança do Haymitch e falar sobre o plano com ele. Só que o Beat já faz esse trabalho. O Beat já é a pessoa que fala com o Haymitch sobre o plano. E o Haymitch confia muito mais no Beat do que no Plutarch, porque o Plutarch ele é da capital. Suzanne Collins, por favor, comenta aqui nos comentários. Por que esse personagem tá aqui? Meu Deus, eu tô ficando nervosa já. Eu acho que pode ser que o Snow mate a família do Haymitch e mate a namoradinha dele, porque o Haymitch, ele é sozinho, né? Nos livros da Katniss, ele não tem família. Tipo, ninguém mora com ele, pelo menos não mostrou ninguém, né? Nunca foi mencionado ninguém ali. E então acho que pode ser que o Snow mate. Eu acho que pode ser que o Snow torture a Riles pra se vingar do Beat. E aí, nisso, ela fique tentando as ideias. E esses são os meus palpites para o futuro. E agora eu vou no mercado porque eu já hablei demais. Né? Esse vídeo era pra ser um vídeo normal e acabou virando um vlog de leitura de Amanhecer na Colheita, né? Enfim, é sobre isso, tá tudo bem, gente. Vão ler Amanhecer na Colheita. Vão ler Jogos Vorazes, porque é muito bom. Eu amo essa série. Agora são 15h44. 15h44. Deu pra ver? Ok. E eu vou fazer o almoço. Temos soja não hidratada aqui. E enquanto eu vou esperar a soja hidratar e cozinhar, eu tô comendo essa salada de repolho. E vou colocar um nuggets, o restinho do nuggets na air fryer. Tem 5 nuggets aqui. Porque, enfim, eu acho que eu vou demorar, porque eu tenho que fazer feijão, tenho que fazer arroz, tô com fome. Então eu vou comer essa salada de repolho, tá? Ó, Gabriela, eu tô comendo salada de repolho, tá? Porque eu descobri que a minha prima, ela tá me monitorando. Ela tá monitorando minhas refeições. Ó, saladinha de repolho e um nuggets pra equilibrar. Porque tudo na vida é equilíbrio. E, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu avancei um pouco na minha leitura. Enquanto eu fui e voltei do mercado, eu pedi pra Alexa ler pra mim. Então foi bem rapidinho, assim. O que aconteceu é que eu terminei o capítulo 15, tô no 16. Deu tempo, né, de terminar o capítulo 15. E é o capítulo que eles finalmente entram nos jogos, né? Então, o Haymitch já entrou na arena. Ele já... como que se diz? Se afastou de todo mundo e, tipo, já teve meio que a primeira noite, sabe? A primeira vez que mostrou ali os mortos, né, Como é que se chama? Eu esqueci a palavra que eles usam. Mas, sabe quando apita? Aí tem todo um rolê ali na cornucópia, logo de cara. Eu esqueci o nome que eles usam. Essa parte já passou. E aí, tipo, em um dia morreu 20 pessoas já. E aí... são 48, né? Nesses jogos são 48, normalmente são 24, então só teria sobrado 4. Mas esse ano morreram 20, ainda sobrou 28. É isso.
Então, estamos nesse ponto aí, tá? Vamos falar sobre Amanhecer na Colheita, né, gente? Terminei esse livro ontem, mas a primeira coisa que eu queria falar é que eu vou fazer em 2 partes. A primeira parte eu vou fazer sem spoiler, que é essa parte aqui, e eu vou avisar quando eu for falar com spoilers, porque eu acho que é impossível falar de Jogos Vorazes sem dar spoiler, assim, pra você realmente fazer entender o que você pensou do livro. Então, é isso, mas eu vou avisar, não se preocupe. E outra coisa que eu queria falar é que é meio que unânime que as pessoas gostaram mais de Amanhecer na Colheita do que de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que foi o primeiro livro ali que a Suzanne Collins lançou depois da trilogia original, que vai contar a história do 10º Jogos Vorazes e principalmente vai contar ali a história do Coriolanus Snow, o nosso odiado presidente, não é mesmo? Babaca, inútil, lixoso. Pra vocês terem uma noção, no Scooby, que é um aplicativo brasileiro, A Cantiga dos Pássaros da Serpente tem uma nota de 4.3, enquanto Amanhecer na Colheita tem uma nota de 4.7, então é unânime que as pessoas gostaram mais de Amanhecer na Colheita, apesar de que A Cantiga dos Pássaros da Serpente tampouco está com uma nota ruim. E no Goodreads, que é uma boa forma de você ver ali o que o mundo está pensando sobre o livro, porque ele é mundial, enquanto o Scooby é só nacional. E A Cantiga dos Pássaros da Serpente está com uma nota de 3.99 e Amanhecer na Colheita está com uma nota de 4,57. Então, é unânime, a garotada gostou mais de Amanhecer na Colheita do que da Cantiga dos Pássaros da Serpente. E eu vou precisar dizer que eu vou ser do contra, sim. Eu ainda gostei mais de A Cantiga dos Pássaros da Serpente. E por esse motivo, eu ainda estou pendendo dar 4 estrelas para esse livro, mas eu ainda não sei. Se até o dia que eu for editar esse vídeo eu decidir qual que é a nota, eu deixo aqui pra vocês. Mas eu acredito que vai ser aí entre 4 estrelas. Porque se eu dei 5 pra Cantiga dos Pássaros da Serpente, eu não posso dar 5 pra esse. Porque esse aqui tem algumas coisas que me deixaram um pouco... Tá. Mas enfim, vocês já sabem do que é a história, né? Uma das coisas que... Eu vou falar primeiro das coisas ruins e depois eu vou falar das coisas boas. Uma das coisas que me deixou... 2 coisas, na verdade, me deixaram um pouco assim, meio... Tá, ok. A primeira delas é que esse livro, ele é muito parecido com Jogos Vorazes e Em Chamas. Isso porque a gente vai ver todo o processo do Haymitch sendo colhido, né, ali na colheita, enfim, sendo sorteado, sendo escolhido, whatever. A gente vai ver ele indo pra capital, fazendo os desfiles, todas aquelas coisas que a Katniss já fez, que a gente vê nos primeiros jogos, né, no primeiro livro de Jogos Vorazes, e a gente vê de novo Em Chamas, porque a Katniss e o Peeta são selecionados novamente pra participar dos jogos, né, no caso, o Peeta, ele é voluntário, mas enfim, whatever. E, então esse livro, pra mim, ele se assemelha muito a Jogos Vorazes. O que diferencia é que a gente não tá vendo a Katniss, a gente tá vendo o Haymitch. E a gente tá vendo um massacre quaternário, o que acaba se assemelhando bastante com Em Chamas, visto que Em Chamas também é um massacre quaternário, é uma edição especial e toda comemorativa, né? Nossa, quem vai pensar que a gente tá, sei lá, comemorando o aniversário de um filho. Mas... se assemelha bastante. E eu acho que isso foi um ponto pra mim que me deixou um tanto quanto desanimada com a leitura. Não fiquei tipo, ai, que saco, que ódio, nossa, não aguento mais ler esse livro. Não foi isso que aconteceu, muito longe disso, até porque eu amo o Haymitch e eu amei acompanhar a história dele. Mas, querendo ou não, eu passei o livro inteiro esperando que os jogos acabassem e que ela me contasse uma história pós-jogos. Tipo assim... Eu queria que ela me contasse uma história diferente do da Katniss. O livro inteiro eu fiquei esperando isso e não acontece, tá? Ele vai passar pelos jogos o livro todo e aí o final bem ali parecido com os primeiros Jogos Vorazes mesmo, tá? Acho que foi uma expectativa que eu criei que acabou
me deixando um pouco desgostosa, assim, com a decisão de a Suzanne Collins seguir exatamente o mesmo padrão dos jogos da Katniss. Mas, enfim, fora isso, outra coisa que me incomodou foi a falta que eu tive de me conectar com determinados personagens. Não consegui me apegar à namorada do Haymitch, não consegui me apegar a nenhum dos 48 tributos. Eu acho que a personagem que você mais tem ali um apeguinho, querendo ou não, é a Maisily, eu acho que é esse o nome dela, me desculpa, que ela é meio que uma babaquinha do Distrito 12 e ela é sorteada, e aí você vai conhecendo um pouquinho mais essa personagem, ela vai tendo atitudes mais legais, né, digamos assim, e aí você acaba ali se interessando um pouco por ela, só que tudo isso cai por terra a partir do momento que você já sabe que todos esses 47 tributos vão morrer. E eu acho que esse é o ponto do livro, tipo, você já sabe tudo que vai acontecer. Mas eu ainda acho que a Suzanne Collins conseguiu fazer uma história onde você, mesmo assim, ainda queria entender porque... Na verdade, o que você queria entender, deixa eu ver se eu consigo explicar. Você queria entender como é que ia acontecer as coisas. Não é que você tá interessado no que vai acontecer especificamente, ou pelo menos pra mim. Porque eu já sei o que vai acontecer. Afinal de contas, eu já sei o futuro. Mas eu queria saber. Eu queria saber o que combinou a Riles e a Mags ficarem daquele jeito, que a gente conhece elas lá no futuro. O que aconteceu exatamente com a família do Haymitch. A gente sabe que essa família não existe, mas o que aconteceu? Foi o Snow, não foi o Snow? O que ele fez? Por que ele fez? Então, esses foram os 2 pontos que me incomodaram. Agora, pontos que eu gostei. Primeiro, acompanhar a história do Haymitch, obviamente, né? Ele é um dos meus personagens favoritos. Enfim, gostei muito de ver os personagens que a gente já conhece. Eu gostei muito do epílogo, e principalmente porque, óbvio, tem menção à minha Katniss e ao meu Pita, né? Meus amorzinhos. E uma coisa que eu gostei muito é o quanto esse livro é sobre manipulação de quem tá no poder. Então, várias coisas acontecem que a capital, ela vai manipulando para que o público não veja aquilo que tá acontecendo. Então, coisas que acontecem na colheita, coisas que acontecem no desfile, coisas que acontecem nos próprios jogos, eles manipulam todas essas imagens, eles tiram coisa que eles não querem que as pessoas vejam, eles colocam coisas fora de contexto para que as pessoas pensem que foi de uma outra forma. E o quanto isso é muito... a cara da capital, né? A cara da capital fazer esse tipo de coisa. Afinal de contas, eles precisam criar esse espetáculo e eles precisam fazer com que a capital seja sempre o mais e os distritos e os tributos sejam, tipo, só os lixos, a escória que eles vão matar todo ano pro entretenimento da galera. Então, tipo assim... Gostei dessa parte da manipulação e tudo mais. E agora eu vou falar desse livro com spoiler. Então, se você não quer pegar spoiler desse livro, se você tem vontade de ler... sai do vídeo. Não vai ter mais nada depois disso, eu vou finalizar o vlog, então pode sair. Não esquece de deixar o like, tá? E se inscrever, só não esquece disso, mas pode sair. Então, se você ficar, é por sua conta e risco, é porque você já leu, ou porque você não quer ler e só quer assistir o filme mesmo, ou porque você quer ler, mas não se importa de pegar spoiler. E é isso, eu tô enrolando aqui pra dar tempo da galera sair. Saiu? Ótimo. Se ficou, o problema é seu. A Lenore Dove, ela tem essa... A importância dela nesse livro é ela falar pro Haymitch e fazer ele prometer no final do livro que ele vai fazer o que for preciso pra não deixar o amanhecer na colheita acontecer. Então, você entende por que o Haymitch ele se junta com os rebeldes lá na época da Katniss e por que isso é tão importante pra ele acabar com os jogos e acabar com essa presepada toda. Obviamente, porque, enfim, né, ele não quer ver mais crianças morrendo, mas também porque tem toda essa conexão ali com o grande amor da vida dele que ele perde, enfim, né? Inclusive, essa personagem ela vai morrer, tá, gente? A mãe e o irmão também vão morrer, obviamente, porque o Haymitch ele é sozinho, a gente já sabe disso. E, inclusive, no começo do livro tem uma citação que é que o sol não vai nascer amanhã não é uma proposição menos inteligível, nem implica mais contradição do que a afirmação de que vai. É confuso? É confuso, mas basicamente traz total ligação com a Lenore, porque ela fala pro Haymitch em um determinado momento que o sol nascer amanhã não significa que o sol vai nascer todos os dias. Tipo, a certeza de que o sol vai nascer amanhã não significa que ele realmente vai. Mas é basicamente isso. Então, o que ela quer dizer? Não é só porque a colheita existe e os Jogos Vorazes existem há 50 anos, não significa que amanhã eles vão existir. Ou seja, a gente não pode se acostumar com isso. A gente não pode se conformar com isso. A gente precisa toda vez lutar pra que essas coisas terminem e isso acabe. Então, é uma ligação direta com o que o Haymitch leva pra ele pros jogos e a decisão dele de entrar no plano do Beach, que é destruir a máquina. E assim, essa parte eu gostei bastante, apesar de eu não entender ainda qual que é a necessidade do Plutarch estar nessa história. Eu acho que foi só pra ele ser apresentado mesmo, de uma outra forma que a gente ainda não conhece. Mas o plano do Beach é destruir a máquina, ou seja, destruir a arena. Ele faz um plano ali com bombas e tal. E quem vai ajudar ele é o Haymitch e o filho dele. Sim, o Beach tem um filho de 12 anos que é selecionado para os jogos para punir o Beach, porque anteriormente ele já tinha tentado fazer isso. O Snow descobre, ele já tinha tentado boicotar a capital. O Snow descobre e coloca o filho dele
lá nos jogos, e ainda faz o Beach ser o mentor do próprio filho. Ou seja, né, o cara já é um grande do escroto, um grande do babaca mesmo. E basicamente é eles levarem umas bombas disfarçadas ali naqueles amuletos que os tributos podem levar, né? Todos os jogos dos tributos podem levar um amuleto do seu distrito. E eles realmente conseguem, a arena realmente dá uma bugada. Só que, lembra que eu disse que a colheita já era um spoiler do que poderia acontecer no final do livro? Pois bem, tudo isso é manipulado no final. Os distritos não viram, a capital não viu, ninguém viu o que aconteceu, ninguém viu o que eles fizeram. Então, assim, o plano dá completamente errado, mas eu gostei muito da participação do Beach nesse livro, porque o plano sempre foi quebrar a arena, sempre foi quebrar a máquina, e isso se conecta perfeitamente com os chamas. O Beach, ele ia destruir a máquina, ele ia destruir a arena, né? Não é à toa que, a Joanna busca eles, fica com eles, porque a Joanna precisa proteger os dois. Não é porque a Katniss queria eles como aliados, é porque o Beach é a cabeça do plano, então ele precisaria ficar vivo. Não é à toa que o Beach leva uma facada pelo aquele fio. Ele precisava daquele fio pra destruir a arena. E está chovendo, acho que eu vou lá pro quarto. Enfim, e não é à toa também que o Beach, ele faz aquela arma e ele tenta ali quebrar a arena, mas ele acaba sofrendo aquele acidente que deixa ele na cadeira de rodas. E a Katniss vê aquela arma e ela pensa, putz, agora é a hora, né? Vou fazer ali o trelelê, que ela enrola, joga a flecha, tudo explode, ferra a porra toda. E é isso, entendeu? Então, tipo assim, esse sempre foi o plano. E eu achei muito interessante essa conexão de que o plano, primeiramente, ele já estava sendo feito há muito tempo. Muito antes do que a gente imaginava, já era desde o 50º Jogos Vorazes, ou seja, 24 anos, eles estavam fazendo aquele plano e tendo acesso ao Distrito 13 e pipipipopopó, enfim, várias coisas aconteceram ao longo desses 24 anos. Não foi um plano que nasceu assim do nada, e não foi uma coisa que o Haymitch, por exemplo, entrou assim do nada. Muito pelo contrário, já desde os jogos dele, ele já estava interessado em quebrar a máquina junto com a galerinha ali, né, e tudo mais. Dentro dos jogos, gente, o Haymitch, ele tenta várias vezes peitar a capital e acabar com os jogos, acabar com a arena, mas ele definitivamente não pensa nas consequências, porque ele se encontra com o Snow. O Snow acabou de envenenar uma pessoa, então ele tá tipo caquético, anêmico, enfim, tudo mais, mas a gente sabe que ele tem ali o antídoto e tudo mais. E o Snow fala pra ele, basicamente, que a morte do Haymitch ia fazer com que a família dele tivesse uma vida longa e feliz. Então o Haymitch, ele enfia na cabeça de que ele vai morrer, afinal de contas, primeiro, ele vai colocar o plano em vigor, então a chance dele morrer é muito grande. Segundo, o próprio Snow vai querer matar ele, porque ele peitou ele várias vezes. E terceiro, mesmo que nada aconteça assim, ele falou, vou morrer. Só que a gente sabe que ele não vai morrer, ele vai ficar vivo por N motivos lá, muitas coisas acontecem, é tributo morrendo atrás de tributo. E ele acaba sendo o vencedor dos Jogos Vorazes. E o fato de ele não ter pensado em momento nenhum nas consequências das atitudes dele, acarretam em várias consequências. Quando ele chega no Distrito 12, ele vê um incêndio e ele sabe que é a casa dele, afinal de contas, ele sabe que ele peitou o presidente Snow e ele sabe que ele vai sofrer as consequências sobre isso. Quando ele chega lá, não tem mais o que fazer, a família dele já morreu queimada, né, a mãe e o irmão. E a Lenore Dove acaba sendo envenenada ali, porque ele dá um saquinho de jujubas pro irmão dele entregar pra Lenore Dove. Porque ele vai ser levado pros jogos e ele entrega esse saquinho de jujuba, enfim. E no final do livro, ela pega esse saquinho de jujuba, só que não é mais o saquinho de jujubas que o Haymitch deu. Já é outro saquinho, já são outras jujubas e são jujubas envenenadas. E antes que ele consiga perceber, ela já tinha engolido. Então, quando ele percebe e manda ela vomitar, já é tarde demais. Ela morre envenenada ali nos braços dele. E quando a Lenore Dove morre, ele entende que ele jamais vai poder amar ninguém na vida dele, visto que o presidente Snow já deixou implícito que se ele se apaixonar ou se ele se aproximar de alguém, ele vai matar essa pessoa. Então, é por isso que o Haymitch se isola, ele afasta todo mundo que quer tentar se aproximar dele, e ele acaba sozinho lá na Aldeia dos Vitoriosos por 24 anos, né, até a Katniss e o Peeta vencerem os jogos. Ele fica completamente sozinho, completamente deprimido, completamente bêbado, porque ele começa a beber, né, depois de tudo isso que acontece. Inclusive, é engraçado que no começo do livro ele fala que ele nem toca em álcool, ele, tipo, não, abomino isso aqui, jamais. E aí, tipo, você fica pensando, oh Deus, oh pai. Então, assim, ele começa a beber, né, pra esquecer ali, pra, enfim, tancar os problemas e as lembranças. Ele tem vários pesadelos, e esse final do livro, assim, é extremamente angustiante, porque ele vai contando ali o que vai acontecendo com ele, o quanto ele se afasta das pessoas e o quanto a reputação dele vai piorando. Afinal de contas, a capital manipulou todos os jogos, ele ficou parecendo só um arrogante e egoísta. É isso, é muito triste esse final, assim. Eu não chorei, tá? Em nenhum momento do livro. Eu acho que eu tô um pouco pedra esses dias, mas é um final muito triste, até o momento do epílogo, gente. Nós temos o epílogo, que é pós
guerra, após eles vencerem a guerra, após Snow morrer e tudo mais. O Haymitch já tá bem mais velho do que a gente conheceu ele, né? É bem depois, e ele fala que ele tá ali vivendo com o Peter e com a Katniss, e que ele, depois de um tempo, ele conta tudo o que aconteceu, né, com ele, tudo que aconteceu com ele no massacre dele. E a Lenore Dove, ela tem ali uma familiaridade com os gansos lá na Campina. E a Katniss, sendo a Katniss, né, ela traz vários ovos de ganso pro Haymitch, e aí eles nascem, o Haymitch fica ali meio que com aqueles símbolos, né, da pessoa que ele tanto amou e que ele nunca esqueceu. Enfim, e ele comenta que os sonhos dele já são diferentes, ele nunca deixou de ter, e pelo visto ele nunca vai deixar de ter, mas que agora é diferente, que quando ele sonha, né, ele tem esse pesadelo, a Lenore, ela já não tá mais morrendo, e muito pelo contrário, ela tá ali sorrindo e tal. Então é como se ela tivesse perdoado ele, visto que ele fez o que ele tinha prometido, que era não deixar o amanhecer na colheita acontecer. Ou, na verdade, ele ajudou, né, porque quem fez de verdade foi a Katniss, né? Mas ele ajudou ali, todo mundo ajudou e tal. Então, tipo assim, gente, já tô falando há muito tempo, né? Eu sei, desculpa. Então, eu acho que o livro, ele tem mais saldo positivo do que negativo pra mim, mas o saldo negativo acaba pesando um pouco. Então, por isso que eu vou tirar estrelas desse livro. Não sei quantas, mas vou tirar. Enfim, gente, é isso. Eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, porque eu já tô falando demais.